Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina. E finalmente parece que as coisas voltaram a andar dentro do Vasco da Gama, porque hoje pela parte da manhã o Vasco anunciou um novo reforço, além, é claro, da vitória de ontem, que traz um pouco aí de alegria para o torcedor, traz um pouco de tranquilidade, traz um pouco de esperança também com relação ao futuro. Essa contratação de hoje foi muito boa. O Vasco contratou o John Sanches, um ponta que joga tanto pela direita quanto pela esquerda, de velocidade, qualidade. O jogador já esteve inclusive na seleção da semana, aliás, seleção da rodada da Libertadores desse ano. Ele foi um dos grandes destaques da goleada do Independiente Del Valle, que é o seu antigo clube, né, sobre o Flamengo, uma goleada de 5-0. Então, um jogador de bastante qualidade que chega para somar. Inclusive, na minha opinião, é o maior reforço do Vasco já dessa temporada, desde o início dela. Um jogador de muita qualidade que chega para ser titular. A gente vai falar sobre esse atleta, é claro, no vídeo de hoje, trazer também todas as últimas novidades do nosso gigante da colina, falar sobre essa partida de ontem, falar sobre essa situação do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro e muitas outras notícias. O fato é, o primeiro reforço foi apresentado e a gente vai esperar alguns nomes aí que ainda podem pintar dentro do nosso clube. Mas antes de começar o vídeo, antes, é claro, de trazer detalhes sobre essa nova contratação, eu quero aqui dar as boas-vindas a você que está chegando no nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. A sua inscrição aqui no nosso canal é importantíssima, né, para o nosso crescimento. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dê essa força. Vamos de fato mostrar a força da torcida vascaína. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o seu sininho de notificação. E se você também já assiste aos nossos vídeos e ainda não se inscreveu, ajude o Vascaíno. Vascaíno ajuda Vascaíno e eu tenho certeza que você vai ajudar o Vascaíno que está aqui. E também deixa aí o seu like, o seu comentário sobre o que você achou dessa contratação do John Sanches. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos logo trazer as últimas notícias, as últimas novidades do nosso gigante da colina e começar falando sobre reforços, né? O Lisca ontem, após a partida na entrevista coletiva, deixou bem claro sobre isso, que o Vasco está no mercado contratando, o Vasco está sim trazendo novas contratações. Isso ficou bem evidente ontem na entrevista coletiva, onde o próprio, né, treinador deixou bem claro que jogadores iriam chegar nos próximos dias. Ele falou inclusive que 2 a 3 jogadores vão chegar para reforçar o elenco do Vasco. O primeiro já chegou hoje pela parte da manhã. O Vasco anunciou isso por volta ali das 10 horas da manhã, a contratação do John Sanches, e o Lisca falou sobre isso, né, que estaria conversando diariamente com o Pássaro, inclusive após a derrota para o Operário nesse último domingo retrasado. Aliás, o Lisca, o Pássaro, o Jorge Salgado, os três se reuniram, se juntaram na casa do próprio Salgado para conversar sobre o futuro do Vasco, porque o Lisca teria deixado bem claro que seria inviável continuar na Série B pensando em acesso com esses atuais jogadores, e seria totalmente necessário ir ao mercado trazer novas contratações. E pelo menos parece que o Vasco se mexeu, porque hoje, volto a repetir, o Vasco anunciou o John Sanches, um atacante de lado de apenas 22 anos. Segundo notícia, essa é a posição principal dele, né? Ele é um ala direito, que joga também tanto pela direita quanto pela esquerda, porém pode fazer até a função de lateral direito. Quem sabe, caso o Leonardo Matos, né, vem acabar se lesionando, sendo suspenso, porque isso pode acontecer. O John Sanches pode fazer aquela posição, mas ele, se jogar como lateral, vai ser um lateral bastante ofensivo, que essa é a grande característica do atleta. Inclusive, eu tive notícias que ele é um ponta com física, velocidade, porém tem um grande problema, a sua finalização. Ele não tem essa qualidade de finalização. Porém, a gente já tem no ataque um grande finalizador, que é o Germancano. Então, ele fazendo as jogadas pela ponta e colocando a bola no pé do Germancano para estufar as redes, seria algo que já é maravilhoso, né, para o torcedor vascaíno, que falta esse atleta atualmente dentro do nosso elenco. O John Sanches foi campeão sul-americano do ano de 2019 pelo Independiente Del Valle, que inclusive é o seu clube. O John Sanches veio apenas por empréstimo ao gigante da colina. O empréstimo dura apenas 1 ano, ou seja, em agosto do ano que vem, 31 de agosto, o seu contrato se encerra no gigante da colina. Ele, pelo Independiente Del Valle, tem 82 partidas, 10 jogos, né, 10 gols, aliás, e 7 assistências. E pela Libertadores
ainda desse ano, somadas aí também a pré-Libertadores. O atleta tem 9 jogos, 3 gols e 1 assistência. É um jogador de bastante qualidade, inclusive por conta disso já foi até escolhido na seleção da semana. Tá passando aí a foto para vocês do John Sanches na seleção da semana, ao lado de atletas como Hulk, Gabriel Barbosa, Thiago Galhardo, Bryan Dias e diversos outros atletas de bastante qualidade. O Miranda tá aparecendo aí também, o Vitor Cuesta. Ele é o único ali sul-americano ao lado do Bryan Dias e do goleiro do Independiente Cali. Então, um atleta de muita qualidade, renomado no futebol sul-americano, e é uma grande contratação, sim. Muitas pessoas acham aí que ele é uma aposta, e na minha opinião não é uma aposta. É um jogador que chega com status para ser titular absoluto. É um jogador que caberia inclusive em clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, mas o Vasco soube ir ao mercado. Volto a repetir, quando a gente tem que reclamar, quando a gente tem que criticar a diretoria, a gente critica. Quando a gente tem que aplaudir por alguma boa atitude, a gente aplaude. A gente não vai ficar sempre reclamando, porque isso não é do canal. Acredito que a gente tem que sim, às vezes, abaixar a cabeça quando uma boa atitude é feita. E isso é uma boa atitude. Foi uma boa contratação, um bom achado no momento tão ruim do Vasco. Inclusive o próprio John Sanches foi o responsável por marcar o 4º gol do Independiente Del Valle, numa goleada que o Flamengo sofreu, se eu não me engano, no ano passado, por 5-0 na Libertadores. Uma excelente contratação, volto a repetir. O Vasco espera ele no Brasil, aguarda, ele ainda não está em território brasileiro para realizar os exames no CT Moacir Barbosa. Após isso, assinar o seu contrato, resolver algumas questões burocráticas também, e muito provavelmente ele já estará em condições de jogo, porque ele já até mesmo vestiu a camisa do Independiente Del Valle ao longo dessa temporada, estava jogando a Libertadores, então já chega à disposição do técnico Lisca. Uma excelente contratação. Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre esse novo reforço do Vasco da Gama, e ainda pode vir mais, porque tivemos a notícia através do Fernando Campos, um jornalista, que o Vasco recebeu nesses últimos dias algo em torno de 10 nomes que chegaram na mesa do Alexandre Pássaro para contratar. Porém, ele analisou muito bem e mais 3, quem sabe, desses 10 nomes estariam chegando nos próximos dias. A diretoria trabalha forte, para contratar mais esses 2 reforços, e a ideia é oficializar mais 2 peças ainda durante essa semana, já que o próximo jogo do sábado é somente na sexta contra o Brasil de Pelotas. Então o Vasco ainda tem um tempo longo de treinamento. O Vasco tem hoje, o grupo foi treinar no CT, grupo 1 e grupo 2, como é falado, grupo dos titulares e o grupo dos reservas. Hoje a atividade vai ser dividida, mas amanhã, na terça-feira, na quarta e na quinta, todo o grupo realmente treina normalmente, já avisando o jogo de sexta-feira. E o torcedor vascaíno espera ver, de fato, um time muito parecido como o de ontem, um time bem taticamente, bem fisicamente, para buscar mais esses 3 pontos contra o Brasil de Pelotas, uma partida também essencial e importantíssima para o Vasco. E só esclarecendo aqui algumas situações de ontem. Ontem o Vasco jogou uma partidaça contra a equipe aí da Ponte Preta, 2-0, Vasco bem, volto a repetir taticamente, mas tivemos 2 desfalques, só para esclarecer a situação de você, torcedor, com relação ao Bruno Gomes e ao Hernando. Os 2 atletas não foram relacionados para essa partida. O Bruno Gomes acabou acordando ontem, ele foi relacionado para a partida, ele estava ali junto na concentração com os atletas, porém o atleta acordou com uma forte dor na altura do trapézio, segundo notícias. Ele foi medicado ainda na concentração, mas acabou não tendo como, não respondeu positivamente, não teve como ser relacionado para a partida e ir para São Januário. Então, da concentração, ele já foi liberado para ir para casa. E com relação ao Hernando, ele não foi relacionado para a partida porque nesse treino do último sábado ele sofreu um trauma no ombro esquerdo. Então, por conta disso também, acabou não tendo condições de ser relacionado para essa partida de domingo contra a equipe da Ponte Preta. 2 desfalques aí, a gente não sabe o tempo que eles ficarão de fora do Gigante da Colina. E com a vitória de ontem, o Vasco deu uma aliviada. É uma situação preocupante? Sim, ainda é. Mas deu uma aliviada com a vitória de ontem. O Vasco voltou a enxergar o G4, porque começou a rodada a 7 pontos de distância para o 4º colocado, e agora se encontra a 4 pontos de distância para o 4º, que é a equipe do Botafogo, e a 8 pontos de distância do líder Coritiba. Vamos, é claro, acreditar, e quem sabe com a vitória de sexta-feira contra o Brasil de Pelotas, essa distância não venha diminuir. O Vasco
possa chegar aí no pelotão de cima, como é falado. E só antes de seguir aqui para outras novidades, eu quero parabenizar a grande partida tanto do Caio Lopes quanto do Andrei, mandaram no meio-campo do Vasco. Todas as críticas do Andrei ontem, ele realmente surpreendeu com uma bela partida, fez gol, mandou no meio-campo. Ele e o Caio Lopes, acredito que de todas as duplas de volantes que já passaram nessa temporada pelo Vasco, Rômulo, Bruno Gomes, essa foi a melhor. Parece que enfim encontramos dois jogadores de qualidade para mandar nesse meio-campo do Vasco da Gama. Duas partidaças dos crias da base do Gigante da Colina. E ontem o Lisca completou os seus 10 jogos, né, à frente do Vasco, com 4 vitórias e 6 derrotas. Nenhum empate ainda aconteceu com o Lisca no comando do Gigante da Colina. Infelizmente, ele tem mais derrotas do que vitórias, mas isso cai muito também por conta das 2 partidas que ele acabou tendo contra o São Paulo, um adversário que, querendo ou não, no papel é superior. Não estou falando com relação à história, com relação à grandeza, estou falando com relação ao elenco atual. E o São Paulo é um time de Série A e o Vasco está na Série B. Então, automaticamente, os elencos são muito diferentes e acabou resultando nessas 2 derrotas aí para o desempenho do Lisca à frente do Gigante da Colina. Mas ontem, na entrevista coletiva, ele falou sobre o jogo, ele falou sobre a partida, ele falou sobre o momento do Vasco e disse sobre o que vai acontecer daqui para frente. E falou, deixou muito claro sobre qual a ideia dele para fazer com que o Vasco retorne à Série A do Campeonato Brasileiro. Então deem uma olhada aí nas palavras do atual treinador do Gigante. Porque agora é estado de sítio, né? Estado de emergência, corda esticada, porque tivemos uma boa vitória, mas ainda estamos longe daquilo que nós pretendemos, né? Que é terminar essa competição dentro dos 4. A competição está muito difícil, muito parelha, muito dura. Então, acho que hoje o mais importante era a vitória, com uma boa apresentação, com uma boa entrega, com uma boa pressão, principalmente no início. Segundo tempo, cansamos um pouco, é um modelo diferente. Os jogadores ainda não estão adaptados a pressionar o tempo todo. Deixou bem claro, o foco é total. Daqui pra frente, é claro, a gente fica feliz, a gente fica animado que as coisas possam melhorar dentro do nosso clube, ainda mais com a chegada desses novos reforços, já que teremos novidades aí ainda nos próximos dias. E o Lisca também falou sobre ofertas. Ele disse que teve ofertas aí de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro para tentar tirá-lo do Vasco. E segundo notícias que eu já tive, esses 2 clubes seriam a Chapecoense e o Sport. E além dessa saída que poderia acontecer, uma demissão também deixou o próprio treinador com muito medo, né? Caso ele próprio viesse a perder, o Vasco viesse a perder ontem da Ponte Preta, uma demissão de fato poderia acontecer. Então deem uma olhada aí nas palavras do próprio Lisca, falando sobre, quem sabe, uma possível saída do cargo de treinador do Vasco da Gama. Eu estou valorizando demais e eu cheguei no momento da minha carreira que eu também posso escolher onde eu vou trabalhar, sabe? Não é fácil isso. E eu escolhi trabalhar no Vasco da Gama, cara. Escolhi trabalhar aqui, claro que eu precisava do convite, né? Mas eu já, desde que eu cheguei aqui, eu já tive uma série de convites para sair daqui, inclusive para a Série A, 2 convites. Mas ninguém vai me tirar daqui, não. Eu só saio daqui quando o Vasco achar que meu trabalho não é mais condizente para esse momento, né? Meu contrato é curto aqui também, até o fim do ano. Então eu peço cada vez mais o apoio e pensamento positivo, né? Claro que o Vasco ainda tem muitas situações de dificuldade, a gente viu aí a dificuldade financeira, algumas dificuldades políticas, mas eu não vou me envolver nisso, não quero me envolver nisso, acho que isso aí não é uma questão que envolve... O certo é, o Lisca ficou, a vitória veio, os reforços estão chegando, e a gente fica, é claro, feliz, preocupados ainda? Sim, sem dúvida. O Vasco segue sendo Vasco e o torcedor vascaíno, mesmo com reforços, mesmo com a vitória de ontem, ainda não está satisfeito estando, né, o Vasco em 10º lugar da Série B do Campeonato Brasileiro e jamais ter entrado entre os 4 primeiros colocados. Mas a gente espera que uma evolução venha acontecer, que o Vasco venha realmente conseguir fazer vitórias em consecutivo, conseguir ganhar ali 3, 4, 5 vezes seguidas, emplacar uma sequência de vitórias que é essencial na Série B para conseguir chegar no topo da tabela e de lá não sair mais. Mas é isso, rapaziada, reforço anunciado. Se você gostou da contratação, deixa aí o seu like, o seu comentário sobre o que você achou desse novo atleta. E também, se você curtiu o vídeo, se inscreva no canal. Eu tô aí querendo chegar aos 48 mil inscritos, então se inscreva, falta pouquinho. Vascaíno ajuda Vascaíno, eu tenho certeza que você vai ajudar o Vascaíno que está aqui. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.